Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de Minuto. E hoje vamos falar um pouquinho sobre Sandman. Bom pessoal, dia 5 de agosto agora vai estrear na Netflix a série Sandman, que para quem não sabe é uma adaptação de quadrinhos, no caso dos quadrinhos do Neil Gaiman, um dos maiores quadrinhos da história, é uma obra-prima, assim, é genial, e no caso, né, é uma das adaptações mais aguardadas desse ano. Então, para a gente já ir aquecendo, entrando no clima, e também para quem não conhece Sandman, dar ali uma introduzida ao mundo, hoje vamos conversar um pouquinho sobre Sandman, que como vocês podem ver, é bem grande, e olha que esse aqui é o volume 1. Eu tenho aqui ainda o volume 2 e o 3, e tenho o 4 e 5 que eu não tenho aqui na minha estante, mas que também completam, né, uma compilação de histórias desse personagem, desse mundo criado pelo Neil Gaiman, que tem mais de 2.000 páginas aqui no total. Enfim, vou deixar essas HQs aqui um pouquinho de lado, porque, né, muito peso para ficar carregando, e vou ficar com a primeira aqui em mão para a gente poder conversar. Mas antes eu convido vocês a se inscreverem no canal caso não sejam inscritos ou inscritas, deixem um like no vídeo porque isso fortalece o trabalho, bem como dê uma legenda no link da descrição para me seguir no Instagram e conhecer os meus livros porque eu sou escritor. Fantasia, suspense policial e terror, tem os links da Amazon aí embaixo. Sem mais delongas então, vamos conversar um pouquinho sobre Sandman. Para quem não sabe, né, vou dar uma sinopse bem basiquinha de como começa a história, porque não tem como se aprofundar em todos os arcos. Basicamente, a gente vai acompanhar a história do Morpheus, ou também conhecido por outros nomes, incluindo como Sandman. Ele é um perpétuo. Basicamente, ele é a criatura que acaba cuidando ali, né, do reino dos sonhos. Ele é o ser que é encarregado de fazer com que as pessoas durmam. E o que acontece? Um grupo de pessoas, né, foi lá, fez um ritual com o intuito de capturar o ser, né, denominado como Morte. Sendo que eles fazem um ritual errado. Eles queriam capturar a morte para poder conseguir a imortalidade. Porém, quando eles vão fazer o ritual, eles acabam não invocando a morte. Invocam exatamente o Morpheus, o Sandman. E ali essa criatura, né, o Sandman, fica preso dentro desse ritual durante 70 anos. Ele fica adormecido ali naquela situação e esse tempo vai se passando e é claro, se o ser responsável pelo sono está, né, preso, quem encarrega-se do sono no mundo real? Está tudo bagunçado. Tem pessoas que não dormem mais, tem pessoas que ficam sonâmbulas, tem pessoas que começaram a dormir e simplesmente não acordaram mais durante todo esse tempo, ou seja, perderam toda a vida dormindo. Enfim, quando, enfim, Morpheus acaba despertando dessa prisão que ele está colocado, ele tem dois objetivos. O primeiro é vingança, ele quer ir atrás das pessoas que o prenderam e conseguir sua vingança, sendo, né, que o líder da seita acabou já falecendo, então ele, o Morpheus, vai atrás do filho dele. Além disso, ele está atrás também dos seus objetos de poder, que são objetos que ele usa ali para poder dar, né, fazer a magia dele, digamos assim, poder colocar o sono no mundo. São 3 objetos mais especificamente, e como se isso não bastasse, ele ainda tem que, né, dar, digamos assim, colocar ordem ali no seu próprio reino, que era o reino de Sonhar, que já que o rei, né, do Sonhar, né, a criatura, a divindade máxima do local, estava ausente, muitas outras criaturas desse mesmo reino fugiram para o mundo dos humanos. Enfim, essa é uma sinopse bem básica de como começa a história de Sandman e como vocês podem ver já é algo mais profundo. Então, vamos conversar um pouquinho agora, né, da história, falar um pouquinho sobre a importância de Sandman e dentre outros fatores. A primeira coisa que tem que ser destacada, para quem não conhece, né, como eu falei lá no início, o Morpheus ele é um perpétuo. O que significa ser um perpétuo? Basicamente, na mitologia criada pelo Neil Gaiman, os perpétuos são criaturas, são seres que estão além das próprias divindades, além dos próprios deuses. É algo que, assim, digamos assim, são seres que sempre existiram e que regem basicamente tudo. Sendo que o nome deles está vinculado exatamente à função deles. O Sandman, o Morpheus, ele é conhecido também como sonho. Então, é isso que ele faz, sonho. Além disso, como eu falei da morte, a morte também é uma perpétua. A morte, no caso, é a irmã do sonho, irmão do Sandman. Todos, no caso, todos os perpétuos são irmãos. Então a gente tem a morte, tem o sonho. Além disso, a gente ainda tem mais 5 né, perpétuos, totalizando 7. A gente vai ter o destino, a destruição, o desejo, o desespero e o delírio. Então, tudo isso aqui é o que rege toda a mitologia dentro de Sandman. Falando em mitologia, é de maneira assim, incrível como o Neil Gaiman conseguiu criar um universo tão profundo, porque claro que tem, né, uma história principal sendo seguida aqui, mas basicamente o Neil Gaiman vai trabalhando com várias histórias, né, micro-histórias, vários micro-arcos, onde a gente vai acompanhando toda uma evolução do nosso personagem principal, porque de início o Morpheus é um cara muito melancólico, até porque sonhos muitas vezes são melancólicos, uma vez que a gente se depara com o fato, né, de que aquilo que a gente viveu não é a realidade, e quando a gente volta para a realidade gera frustração. Então, a gente tá vendo um cara ali que é melancólico, um cara que tem muito desejo de vingança, um cara que é arrogante,
Porém, conforme a história vai se passando, ele vai encontrando, digamos assim, até seu lado mais humano, humano entre aspas, porque, como eu falei, ele é um ser que está além dos deuses, então, obviamente, ele não é humano. Mas essa questão de conectar um ser desse com sentimentos humanos é o que traz toda a mitologia, todo aquele tom de fábula, de lúdico que o Neil Gaiman trabalha tão bem. Então ele consegue aprofundar isso de maneira gigantesca, sem falar que dentro da história o Neil Gaiman ainda consegue colocar simbolismo, consegue ali dentro dos objetos de poder, por exemplo, ele trabalha mitologias, né, mitologias assim, várias, chinesa, grega, romana, tem deuses citados, tem representatividade, cultura no geral, cultura underground, cultura da época, ali principalmente nos anos 80 e 90, além do fato, como eu falei, de representatividade, que está obviamente vinculada a esse lado mais humano, que tem nesse paralelo de deuses humanos, etc. E a representatividade é algo importante porque, considerando que essa história começou lá na década de 80, o Neil Gaiman já trazia, né, personagens andrógenos, personagens LGBTQIA+, algo que é muito importante, algo que faz com que, né, ele mesmo tenha citado recentemente, quando alguns fãs foram reclamar de certo atriz ou ator que foi escalado para fazer Sandman, para fazer, né, a série, e ele veio falar, vocês estão reclamando de representatividade na série porque vocês leram HQ e não entenderam. Então, dá pra ver como ele é um cara muito conectado com tudo isso já desde muito tempo, que é algo importantíssimo, porque afinal das contas, Sandman é uma história também sobre humanidade. Além disso tudo, uma das principais premissas aqui de Sandman, que é algo que eu gosto bastante, é esse conceito exatamente do que é real. Porque quando a gente começa a trabalhar com essa mitologia do sonho, né, essa mitologia ali do que é realidade e o que não é, o Neil Gaiman consegue, através disso, trazer, né, todo um discurso sobre histórias, né? Porque quando a gente está sonhando, a gente está vivendo histórias diferentes da vida real. E ele, como um contador de história fabuloso que é, o Neil Gaiman é um dos maiores escritores que a gente tem vivos ainda hoje, e com certeza um dos maiores da história, ele tem um dom, né? Assim, ele é mágico ao contar suas histórias. Realmente, assim, é algo incrível que ele consegue escrever. E ele tá ali fazendo quase uma declaração de amor pelas histórias, quando ele começa a tratar sobre essa questão, né? De sonho, realidade, o que é realidade. Afinal das contas, a gente só sabe o que é real quando a gente vive o irreal. A gente só sabe que aquilo que a gente viveu foi um sonho quando a gente se toca que aquilo foi um sonho, seja quando a gente acorda ou até mesmo dentro do próprio sonho. Às vezes você está sonhando e você percebe que aquilo é um sonho. Então, né, trazer esses paralelos, nem que seja de forma sutil, mostra o quanto essa obra é profunda. Ali, além das primeiras camadas, tem muita coisa a se abstrair. Além disso, ainda enriquecendo tudo isso, né, todo esse mundo gigantesco, tudo isso que ele vai criando. Aqui a gente tem, né, uma HQ que foi publicada pelo selo da Vertigo. Vertigo é um selo antigo, né, ali da DC, que já foi extinto, mas basicamente era um selo que falava sobre histórias adultas ali do universo da DC. Então, ali o personagem do Morpheus ainda consegue conversar com vários outros personagens da DC que fazem parte desse mesmo selo da Vertigo, como por exemplo Lucifer, como por exemplo Constantine, e dentre outros personagens, além de várias referências da cultura pop que ele coloca. Até mesmo It a Coisa chega a ser referenciado nessa obra ao longo de tantas páginas. Então, aqui em questão de narrativa, a gente pode dizer que Sandman é um dos materiais mais ricos que a gente tem dentro das HQs. Porque o personagem do Sandman já existia antes do Neil Gaiman. O personagem do Sandman foi criado, né, muito tempo atrás ali dentro da própria DC, mas ele era totalmente diferente, ele era um personagem que não tinha nada a ver com toda essa mitologia, e o Neil Gaiman já queria há muito tempo retrabalhar isso. Ele queria pegar aquele personagem e dar uma nova roupagem. E lá na década de 80 ele conseguiu com a seguinte questão: ele manteria o nome Sandman e a partir daí ele poderia fazer o que ele quiser. E foi nessa carta branca que ele criou uma das maiores HQs da história. Não só em questão de tamanho, mas em questão de qualidade. E por ser uma HQ que se estendeu durante tantos anos e vários arcos, tanto é que essa aqui, como eu falei, é a edição definitiva, mas a gente tem, né, no original foram 73 edições menorzinhas que foram lançadas ao longo de, assim, quase uma década. Então, obviamente, a gente teve vários artistas que trabalharam em Sandman. Então, conforme vocês forem lendo, vocês vão perceber que a arte vai mudando. Porque cada arco, cada história que o Neil Gaiman ia trabalhar, ele convidava, né, artistas diferentes para poder falar sobre, poder desenhar, né, do que ele estava querendo. Então é uma obra riquíssima também, não só no quesito de narrativa, porque aí é uma questão realmente do Neil Gaiman, né, de toda a sua habilidade narrativa, mas também uma questão de arte, porque a cada arco que se passa, ao longo de 5 edições definitivas, a gente tem artes belíssimas. Além, né, de toda a beleza dessa edição, capa dura, etc. Enfim, se você não conhecia Sandman e quer conhecer, a série da Netflix aparentemente vai ser uma boa adaptação, até porque o Neil Gaiman está bastante envolvido. Mas além disso, dê uma chance para os quadrinhos também, porque isso aqui é uma obra-prima. Sandman é, assim, algo incrível.
Eu, infelizmente, ainda não li Sandman até o final, como eu falei, tenho os 3 volumes da edição definitiva aqui, já li os 3, pretendo adquirir o quarto e o quinto agora, entrar no hype da série para terminar de ler, mas pelo que eu li, assim, eu garanto para vocês que vocês não vão se arrepender. Podem procurar na internet, todo mundo que já leu Sandman, uma obra completa, simplesmente adora. Talvez não seja uma obra para todo mundo, porque ela é extensa, porque ela é mais picada, né, porque é de uma época diferente de se contar a história, não é uma narrativa tão linear, mas para quem dá uma chance, vai encontrar aqui um dos universos mais ricos dentro da literatura fantástica no geral, incluindo, né, quadrinhos, os livros, etc. Então, é isso. Sandman é uma história que retrata uma mitologia, retrata seres que vão além dos deuses, mas que retrata ainda assim humanidade, que retrata representatividade, que retrata desejos, que retrata sonhos, que retrata, né, sentimentos no geral. Vale muitíssimo a pena. E vamos ficar agora na expectativa para a série, tomara que ela faça jus a essa obra aqui. Bom, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha se puder, porque tudo isso me ajuda demais, faz o canal crescer no YouTube. Na descrição tem minhas redes sociais, o link para os livros. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.